memória do Estado. Macalossi. Muito bem. Vamos então ao histórico. Essa última operação que nós tivemos no Rio de Janeiro, de grande mobilização, ela se deu em 2021. A operação do Jacarezinho. Na época, foram 28 mortes. Aqui nós estamos falando de uma operação que envolve mais de 2.500 agentes da segurança do Rio de Janeiro, numa área, para vocês terem uma ideia do complexo de favelas, que hoje é utilizado como o escudo humano dos grupos criminosos, porque nós precisamos encarar a realidade. A realidade é essa. As comunidades, as favelas, são o escudo humano usado pelos criminosos, tanto traficantes quanto milicianos, não apenas para executar boa parte das suas ações, para estabelecer a sua logística criminosa, quanto para impedir uma ação efetiva do Estado. A lógica dos traficantes e dos milicianos é rigorosamente igual à do Hamas na faixa de Gaza. Esconde as suas operações na área urbana, esperando que qualquer ação do Estado gere um número de vítimas entre os moradores da localidade, os moradores da comunidade, os moradores da favela, que são o quê? Trabalhadores e trabalhadoras, pessoas que tentam viver suas vidas, muitas vezes sob péssimas condições, sempre sob a regra e a lei do crime. E são áreas difíceis de serem acessadas, porque são sistemas integrados de moradias irregulares. É possível dizer que se chama de labirinto urbano, né, no qual os criminosos estabelecem as suas estruturas, observando o entorno e o acesso a essas áreas e mobilizando os seus integrantes a qualquer tempo, quando da presença de integrantes das forças de segurança. Essa área a que me refiro, o complexo do Alemão, envolve uma grande quantidade de favelas e de comunidades. São cerca de 2 Copacabanas a área que precisa ser percorrida, a área em que se encontram essas favelas, esse complexo. E portanto, a dificuldade de ação ela é inequívoca. O que potencializa a elevação do número de mortes. O que potencializa a exposição de inocentes. E o crime organizado, agindo livremente em áreas importantes das regiões urbanas da cidade mais cosmopolita do Brasil, constituiu um aparato militar absolutamente invejável, capaz de fazer frente aos policiais da Polícia Militar e da Polícia Civil, inclusive com a utilização de drones. As imagens do Rio de Janeiro hoje são muito emblemáticas dessa hiperestrutura criminosa que se instaurou ali, que tem o seu coração em termos de ação no complexo de favelas. Drones com granadas foram utilizados no conflito com os policiais. Há registros de vídeo disso, inclusive. Barricadas foram montadas, inclusive na área central do Rio de Janeiro, numa estratégia de dispersão das ações criminosas, já que há um objetivo aqui. A Polícia Militar do Rio de Janeiro pretende prender este que é o líder do Comando Vermelho, ou um dos líderes do Comando Vermelho, tendo chegado a outros colaboradores diretos, um deles já mencionado aqui. Como ele está aparentemente entrincheirado com as forças policiais no seu encalço,
Então a estratégia é lançar sobre o restante da cidade uma onda de ataques de maneira a dispersar as atenções. É uma tática de guerrilha, diga-se de passagem. Nós estamos lidando com uma organização criminosa com uma enorme capacidade de ação e que, enfrentada, lança mão de ações que são características de grupos terroristas. E a tendência é que o número de mortes aumente. Aumente porque ainda não se concluiu a operação. E não será apenas com esta que se desarticulará esta infraestrutura criminosa que se estabeleceu sob as barbas do Estado. E quando eu falo Estado, é do setor público, dos órgãos públicos em geral, as esferas administrativas, as três, e os poderes, os três. A responsabilidade não é isolada. A responsabilidade é solidária, é compartilhada. Esse é o drama, aliás, do enfrentamento da segurança pública. Há uma busca permanente de responsabilização alheia, quando todos os agentes públicos precisam se unir no esforço de combater as facções criminais, que se assenhoram de regiões urbanas, que se estabelecem nesses locais, inclusive com a criação de estados paralelos. As principais vítimas desse contexto são os moradores dessas localidades. Pessoas que são expostas não apenas porque os criminosos se escondem atrás deles, mas porque estes vivem sob o jugo do horror. E, infelizmente, sob a lógica da polarização da parte da esquerda, qualquer ação policial que se dê dentro de uma comunidade é vista como um ato opressivo aos mais pobres. E sob o ponto de vista da direita, a operação tem de ser necessariamente violenta porque só se combate o crime desta forma, mesmo que no transcurso da operação inocentes morram. Então a estupidez e a falta de objetividade estão presentes em franjas políticas de ambos os lados. E infelizmente, já neste caso, nós estamos vendo a politização da operação. E esta politização se deu a partir de uma declaração do governador Cláudio Castro, que acusou o governo federal de se recusar a ajudar. Ao que foi já respondido pelo governo federal. E eu pergunto, essas declarações ajudam ou atrapalham? Elas aprimoram o enfrentamento do crime organizado ou elas fazem da dissonância, da desconexão, da falta de articulação entre as partes um ativo para que o crime organizado unido continue a praticar os seus atos delinquentes pelo Brasil? São essas as questões que se impõem. Muito bem, nós vamos agora a Brasília, porque o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, fala nesse momento, ele dá uma coletiva sobre as ações em reação à ação do crime organizado no Rio de Janeiro. Pedido do governador do Rio de Janeiro, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, para esta operação. Nem ontem, nem hoje, absolutamente nada. Essa declaração do Ricardo Lewandowski, que a gente acabou de colocar no ar, também vimos por imagens. E tem um outro ponto também que o ministro Ricardo Lewandowski da Justiça e Segurança Pública fala em resposta ao governador do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar.
Nenhum pedido foi negado. Agora, a responsabilidade é, sim, exclusivamente dos governadores no que diz respeito à segurança pública, à segurança dos respectivos estados. Nós propusemos ao Congresso Nacional uma PEC da segurança pública, que visa exatamente a coordenação das forças federais com as forças estaduais e também com as forças municipais. O compartilhamento de inteligência, ações coordenadas, planejadas antecipadamente, é isso que nós estamos precisando. Tá, então vocês ouviram o Ricardo Lewandowski e notem o tom do Lewandowski indo exatamente na contramão daquilo que eu apontei aqui. O Lewandowski insiste em falar em exclusividade nas responsabilidades. E eu ressalto, eu insisto, eu subscrevo aquilo que eu disse anteriormente. Do ponto de vista da lei, sim, a competência da segurança é dos estados, mas a responsabilidade é solidária. Não há por que se terceirizar a responsabilidade, como se o governo federal não tivesse relação com a segurança pública, na medida em que é o governo federal, através da Polícia Federal, quem executa as ações de repreensão do crime organizado nas fronteiras, inclusive fazendo apreensão de drogas e armamentos. Então não adianta o Ricardo Lewandowski querer tirar o corpo fora. Não adianta ele querer dizer, não, a responsabilidade é apenas dos governadores. É dos governadores tanto quanto é da União. E eu não estou isentando o Cláudio Castro de erros, até porque não me parece que seja um bom governador. Nem ele, nem seus antecessores. Aliás, se os antecessores do Cláudio Castro fossem bons governadores, talvez o Rio de Janeiro não estivesse nessa pindaíba em que se encontra. E é um estado rico. Vale lembrar, é o estado que recebe os royalties do petróleo. Portanto, teria muito dinheiro para investir em segurança, para investir em urbanização de favelas, para desmembrar o crime organizado. Mas o que nós vemos ali é um foco brutal também de corrupção. Tanto é que boa parte dos ex-governadores do Rio de Janeiro foram presos ou são investigados por corrupção. Então é uma série, uma circunstância de problemas históricos que vão se somando até levar a essa situação. Há até uma imagem, veja como a história se repete. Há uma imagem, que é a imagem feita pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, mostrando criminosos saindo da Vila Cruzeiro, que fica ali no Complexo da Penha. Essa imagem é muito semelhante a uma outra, na época do período em que se fez ali a política de pacificação das favelas. E eu lembro, quando se fez a política de pacificação, que os criminosos eram espantados publicitariamente. E daí se instalavam as unidades de polícia de pacificação, as UPPs, que caíram no gosto de certa elite, de certa sociedade. É porque se combatia o crime sem prender ninguém, se combatia o crime sem matar ninguém. E todos sabiam, à época, era um acordo. Um acordo que levou muitos ao erro de achar que aquilo estava resolvendo o problema da segurança. E também na época, quando uma das unidades de pacificação foi montada, se viram ali criminosos fugindo de uma favela para outra, para permanecer atuando na ilegalidade, praticando crimes. E aqui nós temos rigorosamente a mesma cena agora nesta Vila Cruzeiro. Da parte do Cláudio Castro, me chama a atenção as declarações dele sobre os pedidos feitos ao governo federal. E nós, aqui da Bandeirantes, temos uma entrevista que foi realizada há pouco com o governador do estado. O governador do estado, Cláudio Castro, acabou de conceder uma entrevista exclusiva comentando a operação, falando, inclusive, das críticas ao que ele chamou de ausência do governo federal em relação a empréstimos de unidades blindadas, mesmo sem haver uma GLO, que é a garantia da lei e da ordem. Então vamos reproduzir para vocês que estão acompanhando na íntegra.
Agradecer a oportunidade. O primeiro dado, que é o que eu queria me solidarizar, as famílias dos nossos 4 policiais, os 2 civis e os 2 militares, que perderam a sua vida hoje para proteger a sociedade carioca e fluminense. Então, queria me solidarizar, queria dizer que o meu coração chora, o coração dessas famílias que hoje perderam os seus entes queridos. Além desses, tivemos mais 60, a princípio, criminosos que foram neutralizados, 81 prisões também de criminosos, 75 fuzis apreendidos e um sem número de drogas, que como a operação não acabou ainda, não há condição de se juntar a isso. É importante que a sociedade saiba que é uma operação que vem de cumprimento de mandado judicial. Então eram mandados judiciais, tanto de prisão quanto de busca e apreensão, para criminosos daqui e de outros estados que estão aqui. 1 ano de investigação, 60 dias de planejamento, inclusive com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro participando do planejamento, 2.500 agentes, uma área de mais de 9.000 quilômetros quadrados, que seria a extensão territorial de 2 Copacabanas. A gente considera que é um duro golpe nessa facção, que, sobretudo, segundo o relatório do CNJ de 2023, depois da DPF, foi a facção criminosa que mais cresceu no Brasil. Não é dado meu, é dado do Conselho Nacional de Justiça, e foram mais de 2.100 dias com a polícia tendo restrições de entrar, e a gente sai com ainda não acabou, mas a gente tem a sensação do dever cumprido. Queria parabenizar todos os policiais que estão participando, porque realmente é a maior operação da história do Rio de Janeiro, muito maior, inclusive, que aquela operação de 2010. É uma operação que vai entrar para a história, porque ela fez o verdadeiro combate, diferente da outra, que simplesmente aqueles criminosos foram embora. E se você perguntar para as pessoas de Angra, Búzios, Mangaratiba, Resende, Campos, Macaé, Maricá, eles vão, na Baixada Fluminense, São Gonçalo, eles vão te dizer que eles passaram a conviver com uma criminalidade que não tinha antes. Governador, a gente está com uma operação em andamento, o senhor acabou de atualizar os números, mas a gente sabe que, enquanto os policiais estão nesse território conflagrado, outras áreas dominadas pelo Comando Vermelho também estão sofrendo com as investidas desses bandidos. Ainda há pouco a gente teve notícia de fechamento de vias na Zona Oeste, na região central do Rio de Janeiro também. Como que o Estado está lidando com essa retaliação por parte dos bandidos? A gente está de prontidão desde o início do dia, todos os batalhões que estão em prontidão, isso já estava no planejamento, inclusive a maior parte das tentativas deles foram frustradas, porque a polícia chegou muito rápido e debelou. A gente sabe que são muitos ônibus, são muitas ruas, são muitas vias, e eles ficam de moto fazendo essas retaliações, mas a polícia não vai retroceder. Nós aumentamos o policiamento, a vida muito em breve, em poucas horas, vai começar a voltar ao normal. Eu determinei que todas as instituições estaduais continuem trabalhando normalmente para que a gente possa tentar manter o máximo possível a vida das pessoas de normalidade. Ainda há pouco, governador, a gente tinha informação de que esses criminosos estariam numa área de mata e que os agentes também teriam ido até essa área de mata porque lideranças da facção criminosa estariam se escondendo ali. Mais cedo a gente viu, inclusive, o drone das polícias flagrando a movimentação desses bandidos. Então, a polícia está nessa área de mata, não há uma restrição da atuação da polícia? Nenhuma restrição. A polícia é técnica e livre para fazer dentro da lei tudo que tem que ser feito, e nós não vamos retroceder. A gente está em busca dessas lideranças criminosas. Uma já foi neutralizada hoje, uma grande liderança, e eu não tenho dúvida que a gente está muito perto, e o tamanho da retaliação deles mostra como a gente está perto dessas lideranças criminosas. Governador, a gente está ao vivo para todo o grupo Bandeirantes de Comunicação, na Rádio Band News FM, na Band News TV e também ao vivo na rede No Nosso Brasil Urgente com o Joel. Joel, se quiser fazer alguma pergunta, também qualquer um ou outro dos apresentadores, eu estou aqui e repasso para o governador.
Joel da Atena, lá no estúdio do Brasil Urgente, em rede, com a TV Band. A gente não consegue ouvir exatamente que pergunta é essa, mas ouviremos a resposta do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, nessa entrevista exclusiva. Agora o repórter Adson Ramos, ao vivo no Rio de Janeiro, falando dessa mega operação que terminou que está seguindo com a morte de mais de 80 pessoas. Vamos ouvir. Surgiu desde a operação de hoje, visto que o secretário de Segurança Pública chegou a afirmar que em ocasiões anteriores foi pedido o auxílio do governo federal com blindados para que operações como essa naquele território, como o senhor falou, são 2 Copacabanas, é um território extenso e conflagrado, fossem usados esses blindados durante essas operações. E que dessas ocasiões, então, não houve uma resposta positiva do governo federal. Dessa vez, foi oficiado o governo federal, teve um pedido formal de apoio das forças federais? Vamos entender, me foi feita essa pergunta hoje, mais cedo na coletiva, se o governo federal estava presente nessa operação. Disse que não. E me perguntaram por quê. Eu falei, porque das outras vezes, pelo menos três ocasiões, que nós pedimos auxílio dos blindados dele, porque aqueles blindados deles, eles passam as barricadas. Então é importante para a progressão das polícias. Por mais que tivesse boa vontade, a Marinha do Brasil disse que não poderia emprestar porque precisaria de uma GLO. E o presidente da República, em diversas ocasiões, já falou que ele é contra a GLO. Como das outras vezes a gente não teve sucesso, ao invés de ficar chorando, reclamando, nós fomos trabalhar sem ele. Então essa foi a minha resposta. Acabou que isso virou uma grande polêmica hoje. Elogiei o trabalho da Polícia Federal, que fez recentemente um grande trabalho fechando uma fábrica de fuzis, fez na questão da lavagem de dinheiro, mas também fiz a crítica, sobretudo a política de fronteiras e a política de lavagem de dinheiro. Tive até grande notícia que um delegado federal assumiu o COAF, acho que é uma grande luz no fim do túnel, mas que não é prioridade do governo federal, a questão da segurança pública não é. E essa é uma crítica que, na verdade, é um clamor, porque na última pesquisa, não sei qual foi o veículo, mostrou que a maioria da população acha que o maior problema do Brasil hoje é a segurança pública, e a gente não enxerga isso como prioridade do governo federal. Tá, então vocês ouviram essa entrevista exclusiva do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a Bandeirantes, reproduzida há pouco na Band News TV e na Rádio Band News FM. E agora voltamos a transmiti-la, a parte essencial da entrevista aqui no Bandeirantes Acontece. 17h37. É necessário, repito, uma ação coordenada das 3 esferas e dos 3 poderes para a contenção do crime organizado. A politização da questão não vai resolver o problema. O Brasil precisa enfrentar o crime organizado como nação. E toda e qualquer ação, para ser bem efetiva nesse campo, precisará de uma estratégia conjunta. Como outros países que, pensando conjuntamente, fizeram a mesma coisa. E claro, né, o que nós vimos hoje no Rio de Janeiro nos remete, por exemplo, o que acontecia com muita frequência em Medellín, em Cali, na época dos cartéis. (17h38).